Imagine que você está projetando um motor. Você tem dois combustíveis disponíveis, os dois funcionam, os dois produzem energia suficiente, mas eles diferem em um detalhe crítico: quanto trabalho útil cada um produz por unidade de ar que o motor consome. Porque o gargalo não é o combustível, o gargalo é o ar. O motor tem uma capacidade máxima de processar ar por segundo. E dentro desse limite, você quer extrair o máximo de trabalho possível. Qual combustível você escolhe? O organismo humano enfrenta exatamente esse problema. Durante um exercício intenso, o gargalo não é o estoque de combustível, é o oxigênio, a capacidade do sistema cardiovascular e pulmonar de entregá-lo aos músculos. Em 1920, dois fisiologistas dinamarqueses fizeram a pergunta que parece óbvia em retrospecto, mas que ninguém havia feito com rigor experimental antes. Qual substrato produz mais ATP por litro de oxigênio consumido? Gordura ou carboidrato? A resposta foi 8% em favor do carboidrato. 8%. Um número que parece pequeno até você entender o contexto em que ele opera. Este é o Substrato, episódio 3. A questão do oxigênio. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. August Kroll é um dos nomes mais importantes da fisiologia do século XX. E é significativo que a maioria dos atletas e nutricionistas esportivos nunca tenha ouvido falar dele. Kroll nasceu em 1874 na Dinamarca. Estudou zoologia antes de migrar para a fisiologia. Em 1920, o mesmo ano em que publicaria o trabalho sobre eficiência de substratos, que vamos discutir aqui, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta do mecanismo de regulação dos capilares, como o organismo abre e fecha a irrigação sanguínea de diferentes tecidos em resposta à demanda metabólica. E esse detalhe é importante. Kroll não era um nutricionista, não era um treinador, não tinha interesse particular em performance esportiva, era um fisiologista investigando como o organismo distribui recursos, sangue, oxigênio, nutrientes, em função da demanda. E a pergunta sobre eficiência de substratos era, para ele, uma extensão natural desse interesse. Se o organismo regula a distribuição de oxigênio para os tecidos, faz sentido perguntar, para os tecidos que recebem esse oxigênio, qual substrato aproveita melhor? Johannes Lindhardt era seu colaborador, um fisiologista especializado em fisiologia do exercício que trouxe para a parceria o interesse específico em como o corpo humano responde ao esforço físico. O laboratório deles, na Universidade de Copenhague, era simples pelos padrões modernos, mas tinha o essencial: a capacidade de medir consumo de oxigênio e produção de CO2 em humanos durante atividade física controlada. E ciclistas, sujeitos dispostos a pedalar em bicicletas estacionárias enquanto respiravam através de aparatos de medição. O método que usariam se chamava calorimetria indireta. Em vez de medir calor diretamente, o que exigia colocar o sujeito dentro de uma câmara de calorimetria tecnicamente complexo, eles mediam os gases trocados na respiração, quanto oxigênio entra, quanto CO2 sai. Esses dois números, relacionados entre si, revelam
qual substrato está sendo oxidado e em que quantidade. O número é a chave do quociente respiratório, a razão entre o CO2 produzido e o oxigênio consumido. Quando o organismo está oxidando principalmente gordura, essa razão é próxima de 0,7. Quando está oxidando principalmente carboidrato, sobe para próximo de 1. Os valores intermediários indicam mistura de substratos em proporções correspondentes. Com essa ferramenta, Crowe e Linhart podiam não apenas medir consumo de oxigênio, podiam inferir o que exatamente estava sendo queimado e em que quantidade. Colocaram ciclistas em diferentes condições alimentares e mediram. O design experimental de Crowe e Linhart era elegante precisamente porque era simples. Eles não estavam testando protocolos de nutrição esportiva, esse campo mal existia. Estavam testando uma propriedade física fundamental dos substratos energéticos. A pergunta central, formulada em termos técnicos: qual é o rendimento energético por litro de oxigênio consumido para cada substrato? Para responder isso, você precisa de 3 números. Primeiro, quantas quilocalorias são liberadas quando você oxida completamente 1 grama de gordura? Segundo, quantas quilocalorias são liberadas quando você oxida completamente 1 grama de carboidrato? E terceiro, quanto oxigênio é necessário para fazer essa oxidação em cada caso? Esses números já eram conhecidos da química. O que Crowe e Linhart fizeram foi medi-los em humanos vivos durante o exercício real, confirmando que a termodinâmica do laboratório químico se traduzia para a fisiologia do músculo em movimento. Os números, na forma mais direta: oxidação de gordura, aproximadamente 4,7 quilocalorias por litro de oxigênio consumido. Oxidação de carboidrato, aproximadamente 5 calorias por litro de oxigênio consumido. A diferença é de 6 a 8%, dependendo do substrato específico e as condições experimentais. O trabalho de Crowe e Linhart estabeleceu esse intervalo com precisão experimental inédita. O que isso significa em linguagem funcional? Para a mesma quantidade de ar inspirado, para o mesmo trabalho do coração e dos pulmões, o carboidrato entrega 6 a 8% mais energia ao músculo do que a gordura. Ou, invertendo, para produzir a mesma quantidade de energia, a oxidação de gordura exige 6 a 8% mais oxigênio do que a oxidação de carboidrato. Em um organismo que opera próximo do seu limite de consumo de oxigênio, como um atleta em intensidade alta, essa diferença não é marginal. É a diferença entre sustentar o ritmo e desacelerar. Aqui vale uma pausa para entender por que o combustível é o gargalo. O coração humano tem uma capacidade máxima de bombear sangue, o débito cardíaco máximo. Os pulmões têm uma capacidade máxima de absorver oxigênio e transferi-lo para o sangue. Os músculos têm a capacidade máxima de extrair oxigênio do sangue que chega. A combinação desses 3 limitadores define o VO2 máximo, a taxa máxima de consumo de oxigênio de um indivíduo. É a medida mais representativa da capacidade aeróbica. E é um teto fixo para um dado momento. Você não pode empurrá-lo acima do máximo enquanto está numa prova. Dentro desse teto, a escolha de substrato define quanta energia você consegue extrair. Se você está operando a 90% do VO2 máximo e seu músculo está usando principalmente gordura, você está deixando 6 a 8% de potência disponível na mesa. Potência que você poderia ter se o substrato fosse carboidrato.
Num 10K de corrida competitiva, onde a margem entre ritmos vencedores e perdedores é de segundos por quilômetro, 8% de eficiência energética é um número absurdamente grande. Kroll e Lindhardt publicaram esses achados em 1920, na Biochemical Journal. O artigo se chamava The Relative Value of Fat and Carbohydrate as Sources of Muscular Energy. O título não poderia ser mais direto. Vamos ser precisos sobre o que Kroll e Lindhardt demonstraram e o que não demonstraram. Eles demonstraram que o carboidrato é mais eficiente do que a gordura quando a variável de referência é o oxigênio consumido. Essa é uma afirmação termodinâmica, é uma propriedade dos substratos, não uma recomendação nutricional. Eles não demonstraram que atletas devem sempre usar carboidrato como substrato primário. Eles não demonstraram que gordura é inferior em todas as condições. Também não investigaram o que acontece em intensidades baixas, onde o oxigênio não é o gargalo. Essa definição é importante porque o princípio da eficiência por litro de oxigênio foi frequentemente citado de forma descontextualizada nas décadas seguintes, como argumento universal para dietas ricas em carboidrato, quando na verdade ele é um argumento específico para situações em que a demanda de oxigênio está próxima do máximo. Vamos mapear os contextos em que os 8% são importantes e os que não são tão importantes assim. Em intensidade baixa, moderada, abaixo de 65% do VO2 máximo aproximadamente, o organismo não está perto do limite do oxigênio. Há oxigênio suficiente para oxidar gordura confortavelmente. Nessa faixa, a eficiência por litro de oxigênio é relevante na teoria, mas o sistema tem folga suficiente para que a diferença de 8% seja absorvida sem impacto no desempenho. Em intensidade moderada a alta, entre 65% a 85% do VO2 máximo, a demanda de oxigênio começa a apertar. O organismo começa a preferir carboidrato naturalmente, porque o quociente respiratório do exercício sobe. Aqui, a eficiência do carboidrato começa a ter consequência prática mensurável. Em intensidade alta e máxima, acima de 85% do VO2 máximo, o oxigênio é o gargalo real. Nessa faixa, a diferença de 8% não é marginal. É o que separa sustentar o ritmo de desacelerar. E é nessa faixa que a disponibilidade de carboidrato, tanto no músculo quanto na circulação, define o desempenho. Agora pense nas provas em que esses momentos aparecem. Uma maratona tem ritmo médio na faixa de 75% a 85% do VO2 máximo para atletas competitivos, com acelerações nos últimos quilômetros que podem chegar a 90% ou mais. Um Ironman tem uma maior parte da corrida em intensidade moderada, mas a transição entre disciplinas, as subidas no ciclismo, o início da corrida depois de 180 km de bicicleta criam picos de demanda que empurram o sistema para a zona alta. Uma corrida de 1.500 metros ou um 400 metros plano operam predominantemente em zona de alta intensidade do início ao fim. Em todos esses contextos, a eficiência do carboidrato por litro de oxigênio não é uma curiosidade acadêmica, é uma variável que opera concretamente no desempenho. E há um segundo elemento que o trabalho de Kroll e Lindhardt implica, mesmo sem explicitá-lo completamente. A disponibilidade de carboidrato durante a prova, não apenas antes, afeta a capacidade de manter intensidade elevada ao longo do tempo. Porque se o carboidrato armazenado como glicogênio se esgota durante uma prova, o organismo é forçado a depender crescentemente de gordura. E isso tem duas consequências simultâneas. Primeira, a eficiência por litro de oxigênio cai 8%. Segunda, a intensidade máxima sustentável também cai, porque a via de gordura
não consegue alimentar a via anaeróbica que seria necessária para manter o ritmo alto. É o duplo custo da depleção de glicogênio, menos eficiência e menos teto de intensidade disponível. Kroll e Lindhardt não mediram isso em 1920. Isso seria medido 40 anos depois em laboratórios escandinavos que você vai conhecer no próximo episódio. Mas a lógica estava toda lá, embutida nos números. A história do princípio da eficiência por litro de oxigênio, depois de 1920, é um estudo de caso em como as descobertas científicas legítimas se transformam em dogmas, às vezes com consequências que os próprios autores não teriam aprovado. Ao longo das décadas de 1930, 1940, 1950, a recomendação de dietas ricas em carboidratos para atletas se consolidou. E parte da justificativa científica para essa recomendação era, e continua sendo, o trabalho de Kroll e Lindhardt. O problema, na verdade, não era a conclusão a que eles chegaram. O problema, de fato, era a generalização. O princípio é específico. Carboidrato é mais eficiente quando o oxigênio é o gargalo. A generalização que emergiu na cultura do treinamento era mais ampla. Carboidrato é o combustível do atleta, ponto. Essa ampliação apagou algumas nuances importantes. Apagou o fato de que em intensidade baixa, onde a maior parte do volume de treinamento acontece, a gordura é um substrato perfeitamente capaz e sua oxidação eficiente é ela própria uma adaptação desejável. Apagou o fato de que a capacidade do organismo de oxidar gordura, a flexibilidade metabólica, é uma qualidade que pode e deve ser treinada e que treinar constantemente com alta disponibilidade de carboidrato pode comprometer essa qualidade. Apagou o fato de que os 8% de vantagem do carboidrato existem em relação ao oxigênio consumido, mas não em relação ao peso do atleta, não em relação ao volume de treinamento, não em relação a uma série de outras variáveis que importam no quadro completo. Isto não é uma crítica a Kroll e Lindhardt. Eles mediram o que mediram com rigor e publicaram com precisão. A simplificação que se seguiu foi produto de décadas de transmissão e aplicação. Um processo em que nuances se perdem cada vez que uma ideia atravessa um intermediário. É o mesmo processo que transformou a hipótese da caça persistente em argumento universal para as dietas low carb. É o mesmo processo que transformou os estudos de Fat Adaptation em recomendações para atletas de elite. A ciência produz afirmações contextualizadas. A aplicação prática tende a remover o contexto. E o antídoto para isso não é desconfiar da ciência. É aprender a ler a informação original com suas condições, seus limites, sua especificidade. O que Kroll e Lindhardt disseram? Quando o oxigênio é o fator limitante, carboidrato é 6 a 8% mais eficiente do que gordura como substrato energético. Isso é verdade, é robusto, é replicado, é ensinado em cursos de fisiologia hoje. E é o ponto de partida para a pergunta que vai dominar a fisiologia do exercício por décadas. Se o carboidrato é mais eficiente e se ele é armazenado em quantidades limitadas, o que acontece quando esse estoque acaba? Essa pergunta levaria aos laboratórios escandinavos dos anos 1960, a uma agulha no músculo de um ciclista e a demonstração mais direta que a fisiologia do exercício já produziu sobre o papel do glicogênio no desempenho. August Kroll ganhou o Nobel em 1920 pelo trabalho sobre capilares, não pelo trabalho sobre substratos. A ironia histórica é que o trabalho que mais influenciou a nutrição esportiva não foi o que lhe rendeu a maior honraria científica.
Mas os dois trabalhos estão conectados por uma mesma questão fundadora. Como o organismo distribui recursos, sangue, oxigênio, substrato, para onde a demanda é maior? Com que eficiência ele faz isso? Quais os gargalos? Croll e Linhart identificaram o oxigênio como gargalo e o carboidrato como substrato mais eficiente dentro desse gargalo. O que eles não mediram, porque as ferramentas não existiam ainda, era o que acontecia com o glicogênio muscular ao longo de uma prova longa. No próximo episódio, Estocolmo, 1965, Jonas Bergström e Eric Hultmann adaptaram uma técnica de biópsia com agulha para tirar amostras de músculo em atletas vivos. O que encontraram é elegante, brutal e de implicações monumentais. O glicogênio cai, a exaustão coincide com a depressão, a correlação é linear e, pela primeira vez na história da ciência, há um número que diz: com esse estoque você dura tanto. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério. Porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.